você já está aí e eu estou aqui lendo o capítulo 25. Nos domínios da mediunidade, a gente não quer acabar de ler esse livro tão depressa, mas está acabando. Olha só quanto conhecimento que diz respeito à nossa vida. Você viu o capítulo anterior falando do Júlio, do Américo, da Laura, do Márcio, não é? Puxa vida, quantas coisas belas que fazem sentido para que nós possamos trabalhar com as nossas vidas pessoais. Hoje, nós vamos no capítulo 25º, que vai falar sobre a fixação mental. Fixação mental, não é? Não tem nada a ver com laque de cabelo, tá? Aquele negócio faz um fixador assim para o cabelo não sair do lugar. É para dentro. É um negócio que vai manter a pessoa presa nas mesmas ideias. Sem laque, sem fixador. Nossa ação mental viciada, assim, comprometida, mantida fixa no mesmo ponto, em torno dessa fixação é que André Luiz vai nos explicar. Então, pegue o seu livro. Várias pessoas nos escreveram nos comentários dos nossos capítulos, dizendo que estavam agradecidas por nós termos indicado, dado uma dica de como fazer um resumo. Lá no capítulo 23º, se não me engano, nós temos vários comentários sobre isso. Pessoas agradecendo, porque eu expliquei que quando eu lia os livros de André Luiz, eu aproveitava essa parte que está em branco aqui em cima de cada capítulo e eu escrevia os assuntos que o capítulo estava abordando. Reencarnação, família, problema de saúde. Então eu sabia que neste capítulo estavam estes temas. E aí, no correr do capítulo, no trecho em que estava falando da reencarnação, eu fazia uma marquinha ao lado, aqui assim, do parágrafo, e escrevia reencarnação. Na outra página, onde falava da saúde, problema de saúde, eu fazia de novo a lápis ou a tinta, eu fazia um risquinho e escrevia problema de saúde. Quando terminava o livro, eu tinha todo um conjunto de indicações em cada capítulo sobre cada assunto. Aí eu fazia um índice do livro. Isso tudo me ajudava a guardar, saber que história está em que lugar, que situação está descrita em que página, em que capítulo, de qual livro. E aí eu fazia um índice de cada livro. Aí você podia, pelas palavras, você podia fazer uma seleção de palavras, ainda mais agora que o computador facilitou muito, não é? E você, por exemplo, procurava reencarnação, e quando você tinha isso já definido em várias passagens do livro, dos diversos livros, você apresentava. Nesse livro vai apresentar reencarnação, nesse outro livro vai contar um caso de reencarnação, nesse outro livro vai falar da reencarnação expiatória. Você tinha várias referências que podiam ser usadas. Então, é uma forma simples de você ir gravando, porque você tem que ler, prestar atenção, escrever, e assim fixa melhor a ideia. Mas não é dessa fixação que nós estamos falando. Vamos ver do capítulo, já começando com o projeto imagem. Vamos ver? Aí, terminou a reunião, não é? A reunião daquele grupo espírita. Eles estão... E o bom de ser espírita é isso aí. Pode andar pelo meio da rua que não pode ser atropelado de novo. Porque já morreu. Pode passar um caminhão, pode passar um ônibus, pode passar um carro, pode passar uma moto. Nada vai acontecer com o espírito. Está vendo como eles estão andando despreocupadamente? Bem no meio da rua. Então, André Luiz vai continuar contando para a gente que no caminho de volta, depois que terminou a reunião espírita, Hilário e eu procurávamos conversar mais, no sentido de recolher do nosso instrutor alguma lição a respeito da fixação mental. Muitas vezes anotara o fenômeno, diz André. Eu percebia que havia isso nas pessoas. Procurando estudar esse fenômeno, porém, para colaborar com o amigo, que é o Hilário, mais novo do que eu nos serviços da espiritualidade, eu puxei o assunto, dando a ele um ânimo com o melhor interesse de ajudar Hilário. Meu colega
sem disfarçar o espanto que tomava conta da sua alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, de alguns capítulos atrás, falou preocupado. Sinceramente, por mais que me esforce, grande é. Está parecendo o mestre Yoda falando, né? Grande é minha dificuldade. Não, sinceramente, por mais que me esforce, minha dificuldade é muito grande para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e certos sentimentos. Como pode a mente ficar parada em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo, para ela, não tivesse andado? Tomemos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Ele vai ficar nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Ele não vai nascer de novo? Vai ficar preso a isso? Ouvindo com atenção, Aulus ponderou. Olha, é indispensável compreender que depois da morte do corpo físico, nós prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que nós cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que nós não podemos trair. Subordinados à evolução, como nós podemos avançar sem acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Perguntou ele. O instrutor perguntou aos aprendizes. A ideia fixa pode produzir a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Vamos tomar, por exemplo, o estágio da alma na Terra, através da reencarnação, como sendo uma valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve se armar de ideias santificantes para conquistar a transformação, a sublimação de si mesmo a uma mais alta vitória. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente, esforçando-se para ganhar o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte. A aferição é a medição, não é? A apuração. Vai apurar o que aconteceu, e a morte é o processo de apuração. O espírito que se empenhou e que venceu sobe verticalmente para frente na direção da esfera superior, expressando esse triunfo por uma elevação de nível. Porém, se ele fracassa, e semelhante perda é quase sempre resultante da incúria, do descuido, da negligência ou da rebeldia, do inconformismo, da revolta, ele volta horizontalmente, ao chegar o momento da morte, para trás, para a retaguarda, onde ele se confunde com os desajustados de toda espécie, para que ele possa ficar ali em um período indeterminado de tempo para o tratamento que ele precisa. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Não importa se foi general, não importa se foi soldado, não importa se foi civil em fracassos morais, não importa se foi uma criatura de alto coturno intelectual, ou foi um desgraçado analfabeto, não importa. Quem acerta, sobe.
E quem não acerta, volta para a fila, fazendo parte com aqueles que também fracassaram. Diante do interesse com que nós escutávamos a sua exposição, Aulus prosseguiu, depois de uma pequena pausa. É verdade que as legiões vitoriosas não se esquecem daqueles que permaneceram no desequilíbrio. E então vemos as missões de amor e de renúncia funcionando eficientemente onde estão ali paradas a desarmonia e a dor. Eles voltam, eles tentarão ajudar. Aí, o Aulus, ávido de saber, perguntou, mas e o problema da estagnação da alma? A alma fica parada nesse tempo. E então o interpelado sorriu e disse, em nossa imagem, Hilário, podemos definir isto com uma propriedade possível, com uma lógica e uma coerência razoavelmente visível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fazemos. Para compreender melhor o assunto, vamos nos lembrar de que as horas são invariáveis, elas não se modificam, não fica uma hora mais longa, uma hora mais breve no relógio. Porém, na nossa mente, as horas não são sempre as mesmas. Quando estamos felizes, nós não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo os nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam rápidos, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Lembra quando você estava apaixonado? Eu vou encontrar aquela moça, a gente vai se ver. Então, até o dia que chegava o momento de você encontrar a sua paixão, demorava. Você encontrava a moça, passava rapidinho. Já estava na hora de dizer tchau. Não é assim? Você passa o tempo todo esperando chegar às suas férias. E nunca que chegue. Aí quando chega as férias, voam e você já tem que voltar para o trabalho. Por quê? Porque enquanto não está chegando, você está ansioso. O tempo parece que demora para passar. E a mesma coisa acontece com a dor física, o sofrimento, a angústia, o medo. Mas quando você está feliz, você não se dá conta de como isso passa depressa. É o que o instrutor está falando. Então ele está dizendo o seguinte, as horas têm 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E eles passam iguaizinhos. Porém, nossa mente, quando está triste, quando está abatida, amedrontada, registra isto de uma forma densa, difícil. Parece que nunca acaba. E quando nossa mente se sente feliz, ela não presta atenção nos minutos. E aquilo voa. Quando vai se dar conta, já acabou, já passou. Não é mesmo? Então vamos voltar ao texto que o instrutor está falando. E quando não nos esforçamos para superar essa câmera lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos a ficarmos presos a ela. Chegados a esta fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar, a estar sob a ação gravitacional no nosso espírito, daquele ponto nevrálgico, daquele ponto que está no centro de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode nos imobilizar por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra aquilo que é tão importante na marcha para o sumo bem, aquilo que é imperativo que nós façamos para que nós sejamos melhores. Quando nós não aceitamos isto, quando nos rebelamos contra esse imperativo, nós ficamos presos nessa armadilha
O relógio, diz o instrutor, ele é inflexível, ele não varia. E ele mostra o mesmo horário para todo mundo. Entretanto, o tempo é leve para aqueles que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando nós não desvencilhamos, quando nós não nos livramos dos pensamentos de flagelação e de derrota, através do quê? Do trabalho constante, pela nossa renovação e pelo nosso progresso, nós nos transformamos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados, metidos, colocados assim, embutidos em nossas chagas íntimas, presos ali. Vem de furnas, não é? Colocaram nas furnas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, nos acentuam, então, essa experiência subjetiva. Se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação. Se ela não modifica isso, se ela não renuncia àquilo que já aconteceu e que não foi bom, ela fica fixado naquilo, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, repetindo essas lembranças, essas recordações desagradáveis, das quais ela se alimenta e com as quais ela vive. Não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, recolhendo-se a si mesma, se assemelha ao animal no sono letárgico da hibernação. Sabe o urso? Ele chegou o inverno, vai dormir. Então ele prepara a cova e vai descansar. E aí ele adormece. Seu corpo cai, o metabolismo, para ele poder ficar 6 meses, 7 meses, sem fazer nada. Não come, não bebe, não faz absolutamente nada. Está lá, hibernando. 6 meses. É o que acontece com essas pessoas que ficam presas a esses sentimentos ruins, às dores, às derrotas. Eles se assemelham ao animal em sono letárgico durante a hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que ele se satisfaz. Não ouve nada, não vê nada além daquilo e não sente nada mais além da esfera desvairada de si mesmo. Veja só que interessante. Nós aprendemos na doutrina espírita, e logo no começo do livro, como é bom ter o livro na mão, né? No capítulo 2, ou até mesmo no capítulo 1. Olha aqui, no primeiro capítulo deste livro, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil. Plasma é matéria. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Estou lendo. E esse plasma se exterioriza sem parar de nós mesmos e oferece recursos à objetividade das figuras de nossa imaginação sobre o comando dos nossos próprios desejos. Então, nosso pensamento cria imagem sólida, que está ao redor de nós, como se nós estivéssemos dentro de um ovo transparente que reflete aquilo que nós estamos criando. E ele continua aqui, ó, logo no primeiro capítulo. A ideia, aquilo que você tem de ideia. Vou pensar numa maçã. Uma maçã, ela aparece no perispírito ao seu redor. A ideia é um ser organizado, um ser. Veja só, um ser. O que é ser? É ter existência. Nós somos um ser. Nós temos existência. Um animal é um ser.
Uma planta é um ser, tem um ser. Então ele está dizendo que a ideia é um ser organizado por nosso espírito. Nosso espírito organiza aquilo. E este ser tem uma forma que o pensamento lhe dá. Quando eu falei na maçã, cada um pensou numa maçã. Você que está em casa aí, você pensou numa maçã, o outro pensou numa outra maçã. Você que está aqui na outra câmera pensou numa outra maçã. Tem a maçã vermelha, tem a maçã do amor, tem a maçã verdinha, tem aquela maçã pequenininha, azedinha. Cada um pensou numa. E olha, que é uma ideia bobinha, uma ideia fácil de você imaginar. Cada um pensou em um tipo de maçã. Nossa ideia, ela é formada pelo nosso pensamento. O pensamento dá forma. E a nossa vontade imprime movimento e direção. Então, eu pensei numa maçã. Mas se eu tivesse pensado numa outra coisa, se você está pensando em uma pessoa que você não gosta e você quer que ela sofra, quer que ela se prejudique, quer que ela tenha um acidente, você está plasmando a imagem, ela está tendo vida e você está desejando o que você deseja. A sua vontade direciona aquilo que você está querendo para aquela pessoa. Então isso tudo fica fluindo em nossa volta. E o que acontece? A gente produz essas imagens como se fosse a gente viver dentro daquela realidade virtual. Vocês viram que hoje em dia, já faz algum tempo, existe um aparelho que você põe, parece uma máscara de mergulho, preto assim, fecha tudo. E você começa a ver lá dentro um monte de cenas. E as pessoas que estão lá, elas interagem, porque elas têm nas mãos terminais em luvas que dão a ela o controle da cena que ela está vendo. Ela está num ambiente neutro, não tem nada em volta dela. Mas dentro daquele óculos tem uma floresta, ou ela está no mar, ou ela está no campo, ou ela está numa briga, numa guerra, ou ela está num momento de descanso, de deleite, ou ela está pulando de um penhasco com uma asa delta, então ela está lá, e você olha para a pessoa, ela está assim, né? Não tem nada acontecendo de verdade, ela está sentada numa cadeira, mas ela está vendo uma realidade. Por quê? Porque aquela realidade está projetada no seu campo visual. Não é real, é virtual. Então, quando nós, estando entendendo que é isso que o pensamento faz no plano espiritual, a nossa mente, ela cria tudo isto. E a pessoa fica vivendo aquilo como se ela estivesse realmente pulando do penhasco, como se ela estivesse realmente navegando num caiaque, como se ela estivesse numa guerra, dando tiro e matando as pessoas. E ela se prende nisto. Olha só que interessante. Tudo isso está aqui neste livro. Aí André Luiz vai nos dizer, puxa vida, esse assunto se revestia de intenso interesse para as minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, eu havia pesquisado de perto as consciências que adormecem após a morte como se fossem múmias espirituais. Múmias. Lembra? Isso está descrito lá no nosso programa sobre o livro Os Mensageiros. Os que dormem estão em galpões. Lembra? Que vai lá um grupo de espíritos que vai orar por todos aqueles, vão cuidar daquelas entidades que estão em uma situação de múmias, mumificados, não porque foram mumificados no corpo físico, mas porque estão lá como se estivessem atormentados em um sono profundo. Alfredo e Ismália, que dirigem aquele grupo, estão lá fazendo todos esses cuidados. Então André está pensando sobre isso, os que dormem após a morte, como se fossem múmias espirituais. Eu então lembrei este fato ao assistente, que nos disse atencioso, o assistente Aulus. Isso é verdade, André. A mente estacionária, na deserção, na fuga, na agressão à lei do universo, durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, essa mente sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, em plena loucura, que pode persistir por muito tempo,
cultivando apaixonadamente as impressões em que ela julga encontrar a própria felicidade. Ela só vai ser feliz se ela ficar naquilo. E então eu perguntei respeitosamente, mas qual o remédio mais adequado a essa situação? Como medicar estas almas que estão assim? E ele então me respondeu, muitas destas almas, desorientadas como estão, por fim se entediam do mal, se cansam de fazer maldade e procuram regeneração para si mesmas, por elas mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam, despertam para as novas responsabilidades que lhe competem no próprio reajuste. Primeiro, então, vejam só, uns se cansam de fazer o mal e, por fim, acabam estando assim mais propensos a mudar de vibração. Outros despertam, não, eu não quero mais isso, cansei, não vou mais fazer assim, quero fazer outra coisa. E então, eles despertam para as novas responsabilidades que cabem no próprio reajuste. Neste caso, diz o instrutor, são os soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que eles visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Aceitam qualquer coisa, desde que eles comecem a fazer algo para se melhorarem. Agora, tirando estes, outras almas, porém, recalcitrantes, teimosas e inconformadas, são então forçadas docemente a retornarem à batalha para que se desvencilhem da prostração, para que se livrem desse estado de abatimento em que se recolheram. São obrigadas a reencarnar. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração em que a alma é convidada a se restabelecer. Para isso, nós procuramos a ajuda de afeições do interessado que o asilam no templo familiar, que aceitam recebê-lo como filhos, como marido, esposa. Então, estes que estão preguiçosos, que não querem sair da mesmice, são colocados nessas encarnações por uma imposição da lei. Aí, tem uma pergunta. Hilário está sempre querendo saber. Nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Será então uma violência que vão forçar o carinha a nascer num corpo difícil? Como se isso fosse uma coisa que não poderia nunca acontecer no universo, um ato de violência. São essas perguntinhas meio tolinhas, não é? Que muitas pessoas se fazem. Amputaram a perna, mas isso é uma violência. A pessoa não queria tomar o remédio e enfiar o remédio goela abaixo dela. É uma violência. Vai pensar assim sempre, tolinho? Não foi assim que o Hilário ouviu a resposta do Aulus. Mas dá até vontade de responder assim, não dá não? Aí então o assistente, muito mais nobre do que a gente, ele disse assim, ora Hilário, o que fazemos na Terra quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos que o louco mental se resolva no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? Vamos esperar que o louco diga, não, eu cansei de ser louco, eu quero ser internado. É isso que nós vamos fazer? Ora, é certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre. Devemos respeitar as pessoas que têm consciência, para que elas possam ser livres e escolherem.
aquelas consciências que são capazes de decidir por si mesmas nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, diante do irmão irresponsável e doente, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração se expresse por doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Ou seja, para ajudar algumas vezes é preciso impor ao que está alienado que ele receba a injeção, que ele seja colocado no banho, que ele tome o remédio, porque se você deixar, você quer tomar o remédio? Fala, não quero, não aceito. Se você deixar, perguntar para a criança se ela quer comer salada, ela vai querer comer chocolate, sempre. E é esse o problema. Então, de uma forma adequada àquilo que é importante, você estará sempre fazendo o melhor por um amor. Eu vejo adultos se queixando depois de terem crescido de seus pais que não os obrigaram a estudar. Quando chegou na idade, ele falou, não quero mais estudar. E o pai falou, tá bom, vai curtir a sua vida, vai fazer o que você quiser. E então passa o tempo, ele ganha o seu dinheirinho, mas continua sempre com o dinheirinho. Continua sempre naquele postinho que é igual para sempre, para os que não estudaram. Aí então no trabalho ele vê o amigo que foi promovido, o outro amigo que foi promovido, o outro amigo que foi promovido. E aí ele chega no chefe e fala, escuta, quando é que eu vou ser promovido? O chefe diz, quando você tiver diploma. Porque todos eles têm diploma, você não teve, você não estudou. Como você quer ser promovido se você é um ignorante, se você não fez nada? Então eu tenho que fazer, eu tenho que estudar. Aí o cara velho vai para a escola. Vai estudar, vai fazer um outro curso, vai melhorar o que ele já sabe. E aí, quando ele estiver qualificado, ele vai ser promovido. Mas isso não é uma violência? Não. Isso é uma forma de evoluir todas as pessoas. Ainda mais quando se trata da lei do universo. É assim que funciona. E é o que o nosso Aulus está dizendo para o Hilário. Depois de uma ligeira pausa, Aulus disse, olha, a reencarnação, nessas circunstâncias, colocando o espírito de volta, mesmo que ele não queira, é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para que ele desperte. A pessoa está meio grogue, né? Está meio sonolenta, está meio bêbada. O que o povo faz? Não enfia debaixo do chuveiro? Do banho frio? Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô morrendo afogado. Acordou, né? Se você ficasse lá, benzinho, acorda. Não, o que aconteceu? Não, eu quero dormir, deixa-me aqui. Se você ficar só no alisa-alisa, no chama-chama, não, vamos chamar devagarzinho. Começamos a abanar ele para ele sentir um ventinho. Quem sabe ele acorda? Não acorda, não. Quando o cara tá bêbado, tá assim numa condição meio alienada, joga ele na água fria que ele acorda na hora. O corpo obriga ele a acordar, não é mesmo? Então, é o que o Aulus está explicando. Pegar esse indivíduo inerte, que está lá, grogue, não quer melhorar nunca, está acomodado na sua preguiça, e colocá-lo num corpo, é a mesma coisa que colocar o indivíduo numa máquina de fricção, para que ele acorde. Quando a alma é intimamente justaposta ao campo celular do corpo físico, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico no qual influencia o mundo atômico, como o espírito, que atua sobre o mundo físico, e é pelo mundo atômico influenciada, sofrendo os atritos que objetivam a sua recuperação. Olha que interessante. Do mesmo modo que nossa alma atua sobre a matéria atua sobre nossa alma. Enquanto ele está lá no bem bom, estou no mundo espiritual, vou ficar aqui na região umbralina mesmo, está escurinho, é bom porque assim eu durmo, não tem muita luz, vou ficar aqui. Adormecido. Nada pode fazer com que ele mude. Ele criou uma estagnação mental. Não adianta sentir mau cheiro, não adianta sentir ameaça, ele fica lá. Gosta. Aí os espíritos pegam e falam, você não quer melhorar? Já foram lá visitar você, já pediram para você sair daí, já pediram para... Não, você não quer. Tá bom, então agora você vai lá para um lugar que você vai estar ligado a um corpo. E tudo que acontecer com o corpo você vai sentir.
Porque aqui você não quer sentir, mas lá você vai sentir. Então, mergulham o cara no útero de uma mulher, o corpo vai nascer e tudo começa a ter fome. Aí começa a sentir, o corpo está pedindo comida. E ele começa a sentir um incômodo. Aí começa a ter frio, o corpo está tremendo, o calor não é suficiente, ele começa a chorar, ele começa então a se mover. É isso que o instrutor está falando. Quando acontece a reencarnação compulsória, a benefício do infeliz. Porque se fosse deixar o infeliz colocado a ele mesmo, você não conseguiria tirá-lo dali. Eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo costumam ajudar pessoas que estão perdidas na rua, que estão lá embaixo de marquises, que estão dormindo em praças, em bancos. Você leva o alimento, você leva a palavra, você leva o leite, você leva alguma coisa para a pessoa se aquecer. Mas você já tentou tirar alguém dali? Raros são os que querem sair dali. Eles querem receber. É bom, porque ele não tem que cozinhar, não tem que comprar, não tem que se preocupar. Mas você oferece um emprego para ele e vê se ele sai. Você oferece uma situação em que ele vai ter que mover a sua vontade para sair daquilo. Vê se ele vai. Felizmente, em alguns casos, você encontra alguém que quando recebe a chance, aceita. Mas a maior parte, não, tá bom aqui, pode me deixar, deixa, eu não quero mais a sua comida, deixa eu sossegado. Eu não fui te amolar na sua casa, você que veio aqui. Por que você quer me mudar? Entende? Isso é comum encontrarmos e, obviamente, você não pode pegar a pessoa pela orelha e falar, vou levar você para trabalhar. Vou levar você para tomar banho e cortar o seu cabelo. A pessoa não quer, ela tem o direito, está encarnada. O sofrimento é dela, ainda não chegou ao ponto de ela mudar. Agora, no plano espiritual, os espíritos têm condições de fazer com que essa pessoa possa voltar à Terra num corpo e, a partir daí, sentir os impactos da matéria repercutindo nele como espírito. Veja só que interessante, vamos voltar ao texto? Vamos lá. Os significativos apontamentos convidavam-me, a mim e a Hilário, a compreender melhor. Impressionado, então, eu considerei, em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia, falta de memória. Entidades, diz André, quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança, senão daqueles assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando trocam impressões conosco, se parecem a psicóticos renitentes. André está fazendo uma lembrança, uma rememoração de coisas que ele já havia visto. E o instrutor diz, isso mesmo, André. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E eu, André diz, acrescentei, quando encaminhadas ao reencarne, no desajuste em que estão, essas criaturas voltam à realidade. De imediato, se elas renascem, elas voltam a ter noções completas? E o instrutor respondeu, nem sempre, André. E colocando um novo entono à sua voz, o assistente disse, na maioria das vezes, o reerguimento, o aperfeiçoamento é muito vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o acentuado amor dos pais e dos familiares consegue infundir neles calor e vitalidade a estes pequenos entes que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles a medicação viável, aquilo que eles precisam. É possível auscultar, pesquisar ainda a verdade de nossa afirmativa nos chamados esquizofrênicos. Tudo que nós estamos falando aqui, você ainda pode ver que é verdadeiro se você pesquisar os esquizofrênicos e os paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações
obtidas, né, na formação genética, essas perturbações congeniais que já viemos com ela na mente, essas perturbações da mente que são provenientes desde a infância, desde o nascimento na criatura reencarnada, dizem respeito às fixações que antecederam a sua volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos ligados nesses obstáculos seguem do berço até o túmulo em uma recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através dos tratamentos humanos, das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, de onde eles retiram as vantagens daquilo que podemos considerar como extroversão indispensável à cura. Eles precisam ser postos para fora para curar essas psicoses de que são portadores. Olha que interessante isto. A conversação era instrutiva e nos sugeria importantes estudos, porém, serviços outros aguardavam o assistente, motivo pelo qual nós interrompemos o assunto. E é interessante você pensar nisso tudo. No próximo capítulo, que é o 26, você vai escutar sobre a psicometria. Tarefa de casa para você. Psicometria. O que significa? Procura no dicionário, antes de você pegar o livro, vai no dicionário, vai no pai dos burros, de todos nós. Vai lá e procura psicometria. Pode ser através do computador. Procura lá na sua plataforma de busca, que você tenha preferência, psicometria. Vai ver do que é formada essa palavra, qual é o significado. E nós vamos estudar isso no próximo capítulo, que é o 26. Mas aqui você viu quantos efeitos surgem das pessoas que estão fixadas em apenas determinados ambientes. E o que é pior, se você não mudar isso enquanto está encarnado, quando o seu corpo morrer, a sua mente vai estar tão viciada, tão vincada nessas condutas, que você vai continuar mais facilmente presa a elas. Então você é uma pessoa muito crítica, tudo está errado, todo mundo está errado, só você tem razão. Enquanto você está encarnado, você é chamado a mudar isto, mas se você não mudar isso, se você não se tornar uma pessoa mais passiva, mais pacífica, mais generosa, mais compreensiva, você vai carregar essa maneira fixa e vai ser assim, vai ser uma velha rabugenta, um velho rabugento do outro lado, achando que você é vítima, que só você é certo, está todo mundo errado. E vai sofrer. Vai sofrer, porque o sofrimento é o tratamento. E a reencarnação num corpo que vai te forçar a pensar de outra maneira é a terapêutica que todos nós precisamos. Por isso estamos padecendo doenças, companhias indesejáveis, famílias desestruturadas, porque é a reunião desses bagaços para que possam se tornar melhores. Ou é a reunião de quem já é positivamente um espírito melhor, que se entende com os demais, porque já fizeram-se merecedores disso, não é mesmo? Essa é a lei do universo. Não fixe a sua mente em coisas ruins. Viva como se você fosse sempre algo de bom e viva pelo bem, porque a fixação no bem, aí sim, vale a pena. É aquele soldado que foi à frente de batalha, que lutou contra as suas tendências, venceu-as e que depois sobe. Enquanto que se você se entregar, você volta para trás e vai lá para a retaguarda onde estão todos os feridos em tratamento. Quantas coisas boas a gente aprende neste livro, não é mesmo? Então, eu agradeço a sua presença, que você possa enviar para seus amigos mais informações, possa passar o link dos nossos programas, o Espiritismo, que vai chegar a eles, vai ser muito bom. Por quê? Porque eles vão tirar da letra aquilo que o Espírito está falando. E eu tenho certeza que eles vão agradecer muito a você. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas palavras generosas. Eu espero você no nosso próximo programa e muita paz.